A história tem início com uma jovem de aparência encantadora, e quando se diz jovem, é realmente jovem. Trata-se de uma nobre de modos refinados chamada, cujo nome por si só transmite elegância. Ela está serena, desfrutando tranquilamente de uma refeição saborosa, até que um homem careca de porte igualmente distinto se aproxima. Ele se apresenta com educação e, curioso, pede para provar o prato dela. Fascinado por sabores que nunca experimentou, observa atentamente quando Melfiera, sorridente, lhe oferece um pedaço. Assim que ele prova, o homem se encanta com o gosto, elogiando o equilíbrio perfeito da refeição, embora o sabor da carne sobressaia. Intrigado, ele questiona de onde vem aquele ingrediente. Melfiera, com cortesia, responde que se trata de carne bovina. O homem tenta manter a compostura, mas logo é dominado pelo espanto e acaba vomitando. Ele mal acredita no que acabou de engolir, o que soa bastante estranho em qualquer outro contexto. Contudo, o gesto dele não foi de grosseria. Na verdade, estava horrorizado, pois o chifre traseiro é uma criatura mágica venenosa, e ele não compreende por que uma moça tão refinada colocaria aquilo na boca. E ele percebe o quão inadequado tudo soa. Ao recordar um boato curioso sobre uma garota local, o homem entende o que acabou de presenciar. Enquanto isso, Melfiera se alegra por terem gostado de sua comida. Em seu pensamento, qualquer monstro pode se tornar comestível com o preparo certo. E ela ainda acredita que um dia alguém compreenderá isso. Em seguida, ela comparece a uma festa, concentrada em saborear cada prato do banquete. Está radiante até que Talbot, serva da família, surge para lembrá-la de que a celebração não tem relação com comida, algo que Melfiera considera uma ironia. No entanto, sabe que a moça tem razão. O evento é apenas um pretexto para que nobres conversem, formem alianças e encontrem possíveis cônjuges. Sendo filha de um conde, Melfiera entende que foi enviada ali com o objetivo de arranjar um marido de uma vez. Embora relutante, pensa em se sacrificar por obrigação. A ideia a incomoda, pois ela não aprecia encontros sociais e não possui amigos com quem se sentir à vontade. A mãe, porém, havia advertido que se não encontrasse um marido em 1 ano, seria enviada a um convento, o que, segundo Melfiera recorda, significaria tornar-se freira. O pai, por sua vez, insistira que aceitasse qualquer homem digno, e essa pressão a forçou a comparecer àquele evento, mesmo ouvindo comentários maldosos sobre si. Muitos a rejeitam por não compreenderem seu modo de ser, e isso a faz manter distância, evitando os grupos que sussurram pelas costas. Ela prefere circular entre cavaleiros e nobres de posição menor, acreditando que talvez ali alguém pudesse conhecê-la sem preconceitos. De repente, o alvoroço começa. Avisam que uma fera mágica se aproxima. O caos toma conta do salão, pessoas se empurram e idosos acabam caindo. Um deles quebra a bengala e Melfiera se apressa para ajudá-lo quando percebe o chifre traseiro logo atrás. Em meio ao pânico, mesmo sem saber lutar, decide atrair o monstro para longe dos outros. No fundo, lamenta não ter vivido o bastante para realizar seus sonhos, acreditando que aquele seria seu fim. Mas no instante decisivo, um homem surge e derrota a criatura com um único golpe. A força e a precisão dele a deixam atônita. O guerreiro é Aristide Roger de Galbraith, reconhecido pela multidão como o temido Duque Sanguinário. Enquanto muitos recuam apavorados, Melfiera não consegue desviar o olhar, admirada. Ele, percebendo, pergunta se ela também o teme. Apesar dos rumores sobre sua loucura, Melfiera enxerga algo diferente. Vê nobreza em seu semblante, quase como se fosse esculpido por anjos. Recuperando-se, ela se apresenta com formalidade, consciente da importância dele. Ainda assim, preocupa-se ao notar o sangue venenoso em seu rosto, pois sabe que o simples contato com a pele causa febre e dor. Lamenta o desperdício, pensando que poderia preparar salsichas com aquela carne se tivesse mantido a calma. O Duque a interrompe, afirmando conhecer bem essas criaturas, e ela percebe que havia começado a falar como alguém fora de si. Gentilmente, ele oferece água purificadora, notando respingos no rosto dela. Melfiera entende o perigo e aceita. Ao perceber as roupas manchadas, Aristide oferece outras para substituí-las, mas ela recusa, explicando que basta lavá-las. Uma confiança nascida da experiência, já que recentemente enfrentara uma daquelas feras. O Duque fica surpreso e, intrigado, pergunta seu nome. Melfiera então se apresenta corretamente, mencionando sua origem nobre, o que o diverte. Ele compreende o motivo de seu conhecimento sobre monstros e se recorda de ouvir falar sobre a Devoradora de Monstros.
Neste mundo, explica-se, existem criaturas mágicas e plantas encantadas conhecidas como monstros. Quem tenta comê-las sofre náusea, febre e dores, razão pela qual são descartadas após mortas. Ainda assim, Melfiera, movida por curiosidade e fome, ignorou tais avisos, ganhando fama de nobre glutona. Quando o Duque a questiona sobre isso, ela afirma se interessar mais por comida do que por monstros, o que o deixa espantado. Ele pergunta se aquela fera caída parece mesmo apetitosa, e ela pensa que sim, imaginando maneiras de torná-la saborosa. Afinal, se algo é comido, deve ter bom gosto. Percebendo o quanto soou estranha, tenta disfarçar com um sorriso. O Duque a observa atentamente e faz um comentário crítico que ela interpreta como reprovação, mas ele, na verdade, está impressionado com sua beleza. Ele se desculpa e segura a mão dela, guiando-a para outro lugar, enquanto Melfiera se dá conta de que, pela primeira vez, alguém não sente medo dela. No caminho, o Duque se volta e pergunta se as feras mágicas são realmente gostosas. Embora a pergunta soe simples, ela sente receio, pois sabe que, ao responder honestamente, costuma ser chamada de louca antes que as pessoas se afastem. Ela decide que o melhor modo de explicar é mostrando um exemplo. Então compara o Blackhorn a um prato de carne bovina. Para que o sabor seja realmente apreciado, precisa passar por certos preparos. A comparação desperta a curiosidade do Duque, que, interessado, pergunta se o poder mágico da criatura não causa nenhum dano, mesmo quando alguém não sabe o que é um chifre negro. Pode parecer uma dúvida comum, mas naquele mundo uma pergunta assim seria considerada absurda. Para ela, contudo, havia algo de fascinante nisso. Algo simples, mas maravilhoso. Sentir-se aceita e não rejeitada a deixava genuinamente feliz. Animada, começa a explicar que a magia precisa ser extraída primeiro, e que isso pode ser feito junto da retirada do sangue, embora exija ferramentas e encantamentos especiais que ela ainda não dominou. Aristide, segurando as mãos de Melfiera e chamando-a pelo nome, pede que o deixe tentar na próxima vez que preparar algo parecido. O gesto e o tom suave dele tocam profundamente a jovem. De repente, ela comenta, meio divertida, que se pergunta se o Duque tem um estômago resistente, já que o veneno dos chifres negros, quando irritados, é extremamente potente. Aristide sorri e explica que o preparo pode ser feito de 2 modos. Quando corta a carne e faz sanduíches, como fez tempos atrás, o resultado é saboroso e seguro. O outro método, ele ainda não tentou, pois não possui os instrumentos necessários. Isso desperta ainda mais o interesse dele, que, com um sorriso provocante, afirma que está morrendo de vontade de experimentar. A reação a deixa surpresa, especialmente porque ele parece genuinamente feliz. Algum tempo depois, chegam à tenda onde Aristide está hospedado e são recebidos por Caos, que serve a família do Duque. O nobre pede que o criado providencie uma muda de roupa para Melfiera, e Caos prontamente o faz. Antes que ela se troque, o Duque prepara água para que possa se banhar. Ela fica um pouco sem graça, achando exagero já que não estava tão suja, e pensa que ele está se dando trabalho demais por ser quem é. Então Aristide tira a camisa. Melfiera quase entra em pânico de vergonha. Já havia visto homens se banhando fora de casa, mas nunca alguém como ele tão perto. Mesmo envergonhada, não consegue desviar o olhar. Em seus pensamentos, ela o elogia pelo corpo definido, e o Duque, percebendo, comenta que treina com frequência. Ela concorda, lembrando de como ele derrotou o monstro anteriormente. Um espetáculo impressionante. Por fim, aceita usar a mesma água e, enquanto se lava ao lado dele, pergunta se algum dia conseguiria derrotar uma criatura daquela forma. Aristide responde que sim, mas brinca dizendo que, com braços tão finos, talvez leve um tempo. Até lá, pede que ela o deixe cuidar da parte mais perigosa. Sem entender bem o que ele quis dizer, Melfiera se inclina um pouco mais, o que o deixa corado de vergonha. Recuperando a compostura, ele conta que pretende sair para caçar em breve e pergunta se ela tem interesse em alguma espécie específica. O simples convite a empolga. As florestas de Galbraith são um santuário para monstros raros, e a ideia de explorá-las soa como um verdadeiro presente. Aristide nota um pequeno vestígio de sangue nela e, com cuidado, decide limpar. Ela, por sua vez, aponta que ele também tem um pouco, e os dois acabam se limpando mutuamente, criando um instante íntimo e silencioso. O clima é quebrado quando Caos entra, exclamando indignado e perguntando por que o Duque está sem camisa diante de uma dama. Aristide tenta se justificar, dizendo que só mostrou o peito,
mas o criado retruca que isso não muda nada. Mostrar os mamilos diante de uma mulher, ainda mais durante uma conversa, é totalmente impróprio. Depois de algum tempo, ambos terminam de se trocar. Aristide, orgulhoso, mostra a Melfiera a cabeça de um monstro como um troféu. Ela fica maravilhada, desejando poder fazer o mesmo um dia. A reação dela surpreende a todos, já que a maioria das mulheres desmaiaria ou gritaria ao ver algo assim. Caos, no entanto, fica satisfeito. Talvez a primavera finalmente tenha chegado para seu duque. Quando vão buscar Melfiera, ela agradece com educação toda a gentileza do duque e pensa que aquele pode ser o momento da despedida. Mas Aristide garante que voltará em breve com um presente que certamente a encantará. Planeja caçar um monstro que ela adoraria conhecer. A promessa faz o coração dela disparar de alegria. Muitos rumores dizem que Aristide é um homem louco e sanguinário, alguém que deseja ver o mundo em chamas. Mas aos olhos dela é apenas um equívoco. Ele é bondoso e surpreendentemente gentil. Antes de partir, o duque ainda lhe entrega um presente: carne seca de um monstro que habitava o território de sua família. Entusiasmado, prova um pedaço na hora, o que deixa Caos furioso por ele ser tão imprudente. Temendo que o duque acabe envenenado, tenta impedi-lo, mas Aristide o convence a provar também. Para a surpresa de ambos, o sabor é incrível, digno até de acompanhar um bom vinho. Melfiera observa tudo com espanto. Durante toda a vida, fora rejeitada e julgada por coisas que não entendiam, sempre tratada como se tivesse feito algo errado. Tentou ignorar, fingir que não se importava, mas no fundo carregava um peso. Agora, ao conhecer o duque, sente algo diferente. Felicidade por ter encontrado alguém que a aceita do jeito que é. Aristide nota seu semblante pensativo e pergunta se algo a incomoda. Ela responde que apenas se entristece por precisar se despedir. Ele sorri e garante que se reencontrarão em breve, uma promessa feita entre os dois. E assim termina o episódio de hoje. A cena muda para Melfiera, que está voltando para casa, onde a garota está voltando para casa. E de repente o seu pai aparece bem preocupado. Melfiera pede desculpas por não ter conseguido um noivo, mas ele diz que a garota é a donzela da família do conde Marshall Reid. O homem pede para que ela tenha calma, já que um duque está muito além do alcance da família. Ele ainda não entende o motivo de o duque de Galbraith estar pedindo a mão de sua filha em casamento. Melfiera pergunta para saber se é mamão que ele está atrás, mas o homem pede para que preste atenção, pois é a mão que ele quer em casamento. O pai gostaria apenas de saber como vai responder à carta do duque. Melfiera nunca viu o seu pai tão preocupado assim em toda a sua vida. Mas ainda assim, Melfiera está bem confusa, já que é algo bem repentino. Somos levados a 10 dias atrás, quando Galbraith foi para uma missão junto dos cavaleiros. Diversos deles acabaram indo fundo demais na floresta e entraram na toca dos monstros. Galbraith está bem feliz por ter conseguido cumprir a sua missão com sucesso. Derrotou todos os monstros e sem nenhuma vítima fatal. Vossa Majestade elogia bastante Galbraith pelo fato de o garoto ser muito forte. Mesmo assim, acha-o bem frio e responde tudo com um sim. Gostaria que fosse chamado de Irmãozão Maxim, como era chamado quando era criança, mas ele recusa. Somos informados de que ambos são sim irmãos de sangue. Mas há 17 anos, quando o garoto se tornou o príncipe herdeiro, Galbraith se tornou o súdito e foi adotado pelos Galbraith. Galbraith sabe que precisam traçar essa linha entre ambos, e mesmo seu irmão não concordando, não há muito o que ser feito a não ser aceitar. Ao olhar para baixo, nota que o garoto está segurando uma cesta e gostaria de saber o que tem dentro, mas ele não quer fazer isso. Ao chegar perto do seu irmão, faz com que ele se distraia e pegue a carne. Ao experimentar, percebe que é muito gostosa e gostaria de saber de qual animal é feita. Galbraith responde que é feita de um monstro. Maxim não fica surpreso e percebe que essa carne é ainda mais gostosa do que a de uma vaca de 3 estrelas. Maxim tem uma ótima ideia. Gostaria que os dois se casassem, já que não é sempre que Galbraith consegue se dar bem com uma pessoa logo de cara. E ele sabe que isso é verdade, mas não acredita que Melfiera seja a vilã voraz. Ela escondia um coração tão corajoso, mesmo em um corpo tão delicado. Não só não teve medo do monstro, como continuou linda, mesmo coberta de sangue da fera, ainda de pé. Ela o cativou em um instante. Logo, seus homens aparecem no local dizendo que conseguiram localizar os Backhorns. Aparentemente, apenas um deles acabou enlouquecendo, então vai pedir para que cancelem as caçadas futuras. Seu amigo pergunta se Melfiera também vai aos jantares futuros.
Ao sair para tomar um ar fresco sozinho, se pergunta se ela acreditou ou não e quer enviar uma lembrancinha para ela. A cara que ela fez na última vez em que se encontraram jamais vai deixar que a garota faça novamente. A cena volta para Melfiera conversando com o seu pai. Jamais imaginou que ele fosse enviar uma carta tão luxuosa, cheia de diversas joias em volta dessa forma. Seu pai explica que ela chegou há mais ou menos 7 dias. O pai gostaria de saber o que realmente aconteceu no jantar. Não importa o quanto Melfiera explique, o homem não consegue acreditar que ela foi salva e logo Galbraith a pediu em casamento. O pai quer apenas encontrar um jeito de recusar esse casamento. Ao anoitecer, Melfiera abraça a carta, mas nota que está saindo magia. Ao chamar o seu pai, vê que na carta está escrito que ele vai visitá-los no dia 18, que é o dia seguinte, e o pai entra em estado de choque por ser muito em cima da hora. Antes de ir dormir, pega a foto de sua mãe já falecida e promete que fará com que as pessoas respeitem a fórmula que ela criou para que possam comer carne de monstros. No dia seguinte, Melfiera acorda bem cedo e sua madrasta já está batendo na porta. Ao entrar, nota que ela está com o cabelo todo bagunçado e percebe que Melfiera é uma pessoa muito mal educada. Enquanto está se trocando, de repente, Galbraith aparece no local com seus dragões. Ele fica no ar e diz que veio apenas para pedir a mão de Melfiera em casamento. Antes de conversar, pede para que os dragões pousem ao norte, para que possam dialogar. Antes de sair do quarto, diz à madrasta que pretende aceitar o pedido de casamento. Ao chegar para conversar com Galbraith, de repente aparece Caos, pedindo desculpas por terem chegado tão cedo. É que o garoto não conseguia esperar mais para poder vê-la. Ao ver o presente, Melfiera pergunta se é algum monstro, e o garoto responde que sim. Ela nota que é um monstro de alta classe e que seu pelo é algo muito valioso. Melfiera pergunta se pode ficar com esse presente tão caro, e o garoto não liga para dinheiro. De repente, o pai de Melfiera aparece no local, e ele pergunta se o duque já sabe dos gostos estranhos de sua filha. Ele responde que sim, e apesar dos boatos que a perseguem, ainda assim quer pedir a mão dela em casamento. Melfiera pergunta ao pai se pode mostrar o centro de pesquisa para Galbraith, e o pai não vê problema nenhum nisso. Então, ambos vão voar. Na mente de Melfiera, ela sabe que precisa mostrar ao duque o centro de pesquisa e o motivo pelo qual é apaixonada por carne de monstros. E o episódio 2 termina com ela se perguntando o que ele acharia dos seus gostos estranhos.